Capítulo 11. Algumas mulheres, eu admito, não estão em seu melhor momento. Quando sentadas numa almofada presa à parte traseira da sela de um cavalo, vestidas com um casaco de montar pardo e um boné marrom de pele de castor, cujo formato mais parece o de uma pequena frigideira. Porque uma roupa semelhante a um casacão de cocheiro, cortada a partir de um pedaço exíguo de tecido que só permite fazer capas pequenas, não é a ideal para disfarçar imperfeições de silhueta. Nem, tampouco, a cor parda serve para realçar faces amareladas com um contraste vívido. Era, portanto, uma vitória da beleza de Nancy Lemaitre, o fato de ela ainda parecer encantadora naqueles trajes, enquanto, sentada em sua almofada, atrás da figura alta e ereta do pai, envolvia-o com um dos braços e olhava para baixo, mirando, com ansiedade nos olhos arregalados, as perigosas poças d'água que espirravam jatos imensos de lama sob as patas de Dobbin. Um pintor talvez a preferisse num daqueles momentos em que parecesse menos ciente de si, mas certamente o rubor em suas faces se aprofundou ao máximo, fazendo mais belo contraste com o tecido pardo que a envolvia. No instante em que ela chegou à porta da Casa Vermelha e viu o Sr. Geoffrey Cass preparando-se para tirá-la da almofada, a senhorita Nancy teria preferido de que a irmã Priscila, que estava em outro cavalo com um criado, houvesse chegado ao mesmo tempo, porque assim o Sr. Geoffrey teria de ajudá-la primeiro e, enquanto isso, ela teria convencido o pai a dar a volta e ir direto para a cocheira, em vez de apear diante da porta. Porque é muito desagradável quando você já deixou bem claro para um rapaz que está decidido a não se casar com ele, por mais que ele o deseje, que este rapaz ainda assim lhe faça a corte de maneira tão descarada. Além disso, por que o Sr. Godfrey Cass não era sempre tão atencioso, se estava sendo sincero, em vez de se comportar de maneira tão estranha, agindo às vezes como se não quisesse falar com ela, ignorando-a, durante semanas a fio, para depois de repente recomeçar a cortejá-la? E, no mais, era evidente que Geoffrey não a amava. Caso contrário, não deixaria que as pessoas falassem aquelas coisas dele como acontecia. Será que ele pensava que a senhorita Nancy Lemaitre era dessas que se deixavam ser conquistadas por qualquer homem que não prestasse, fosse o Squire ou não? Não era esse o exemplo que ela tivera do próprio pai, o homem mais sóbrio e correto de toda a região, cujo único defeito era ficar um pouco irritado quando as coisas não eram feitas assim que ele mandava. Todos esses pensamentos passaram pela cabeça da senhorita Nancy, um atrás do outro, como era habitual, entre o momento em que ela primeiro avistara o Sr. Godfrey Cass de pé na porta e o instante de sua chegada diante da casa. Por sorte, o Squire Cass também saiu e saudou o pai dela com entusiasmo, de forma que, em meio a todo o barulho, a senhorita Nancy conseguiu disfarçar o próprio embaraço e qualquer possível desvio de um comportamento formal apropriado, enquanto era erguida do selim por braços fortes, que pareciam considerá-la ridiculamente leve e pequena, e havia um ótimo motivo para entrar na casa correndo, porque a neve começava a cair outra vez,
ameaçando a jornada dos convidados que ainda estavam a caminho. Eram minoria, pois já era de tardinha e não haveria muito tempo para as senhoras vindas de longe se arrumarem para o chá, que era servido cedo de modo a fortificá-las para o baile. Quando a senhorita Nancy entrou, ouviu um burburinho de vozes pela casa, misturado aos sons de um violino sendo afinado na cozinha. Mas ficou evidente que a chegada dos Lemmeters era considerada importante, a ponto de ser aguardada das janelas, uma vez que a senhora Kimball, que fazia as honras da Casa Vermelha, nessas ocasiões especiais, adiantou-se para cumprimentar a moça no saguão e levá-la até o segundo andar. A senhora Kimball era irmã do Squire e esposa do doutor, uma dignidade dupla, que vinha na mesma proporção que seu diâmetro, assim como uma jornada até o segundo andar era exaustiva demais para ela. Não se opôs ao pedido da senhorita Nancy de que lhe permitisse ir sozinha até o quarto azul, para onde tinham sido enviados os baús das irmãs Lemmeters naquela manhã. Em quase todos os quartos da casa havia mulheres em etapas diversas de suas toaletes, trocando elogios num espaço que ficara exíguo por causa das camas improvisadas espalhadas pelo chão. E a senhorita Nancy, ao entrar no quarto azul, teve de fazer sua mesura formal para um grupo de 6. De um lado havia 2 moças muito importantes, as irmãs Gums, filhas do mercador de vinho de Litterly, com vestidos que estavam na última moda, de saias muito apertadas e cinturas muito altas, sendo observadas pela senhorita Ledbrook, da fazenda Old Pastors, com uma timidez um pouco mitigada pela desaprovação íntima. A senhorita Ledbrook achava que sua saia ia ser considerada frouxa demais pelas irmãs Gums, mas também lamentava que as outras 2 não houvessem demonstrado o bom senso que ela própria teria tido, se estivesse em seu lugar, não seguindo a moda tão à risca. Do outro lado estava a senhora Ledbrook, só de barrete na cabeça, com o turbante na mão, fazendo uma mesura, dando um sorriso manso e dizendo, por favor, senhora, para outra mulher em circunstâncias similares, que educadamente lhe oferecia o lugar diante do espelho. A senhorita Nancy havia acabado de fazer seu cumprimento quando uma senhora muito velhinha se aproximou, usando sobre os cachos macios de fios grisalhos um lenço de musselina branco e uma touca com folhos, que fazia um enorme contraste com as toucas bufantes de cetim amarelo e laços no topo das outras ali. Ela abordou a senhorita Nancy com bastante formalidade e disse numa vozinha suave: "Espero que esteja bem de saúde, minha sobrinha." A senhorita Nancy beijou a bochecha da tia como devia e respondeu com a mesma polidez amorosa: "Muito bem, obrigada, minha tia, e espero que a senhora também." "Obrigada, minha sobrinha. No momento estou com a saúde boa e onde está meu cunhado?" Essa conversa educada continuou até que ficasse claro que os Lemmeters estavam todos bem, como sempre, e os Osgood também, e que a sobrinha Priscila, de certo, chegaria em breve, e que viajar numa almofada presa a uma cela, quando estava nevando, era muito desagradável, embora um casacão ajudasse bastante a proteger do frio. Então, Nancy foi formalmente apresentada às hóspedes da tia, as irmãs Gums,
filhas de uma mulher que sua própria mãe conhecia, mas que tinham sido convencidas a visitar aquela região pela primeira vez. As duas moças ficaram tão surpresas ao ver um rosto de tamanha beleza naquele lugar remoto, que começaram a sentir alguma curiosidade para ver que vestido Nancy colocaria quando tirasse o casaco. A senhorita Nancy, cujos pensamentos sempre seguiam o decoro e a moderação presentes em seus gestos, pensou consigo mesma que as irmãs Gams não tinham os traços muito delicados e que vestidos tão decotados quanto os delas poderiam ter sido atribuídos à vaidade se seus ombros fossem bonitos. Mas, como elas eram daquele jeito, não era razoável supor que mostrassem os pescoços por gostarem de atenção e, portanto, deviam fazê-lo devido a uma obrigação qualquer que não ferisse o bom senso e a modéstia. Ao abrir seu baú, Nancy teve certeza de que a tia devia achar a mesma coisa, pois sua mente se assemelhava tanto à dela que todo o mundo ficava surpreso, já que seu parentesco de sangue era com o Sr. Osgood e não com a mulher dele. Talvez isso não ficasse visível na formalidade com que se cumprimentaram, mas havia uma afeição profunda e uma admiração mútua entre tia e sobrinha. Mesmo quando a senhorita Nancy recusou o pedido de casamento de seu primo Gilbert Osgood, tendo feito isso apenas por ele ser seu primo, sua tia, embora tenha lamentado muito o fato, continuara a ter por ela aquela preferência que a levara a decidir deixar-lhe de herança diversos de seus ornamentos hereditários, sem se importar em descobrir primeiro quem, afinal, seria a esposa do filho. 3 das damas logo se retiraram, mas as irmãs Gams sentiram-se bastante satisfeitas com a inclinação da senhora Osgood de permanecer com a sobrinha, pois isso também lhes dava um motivo para ficar ali e observar aquela beleza rústica se arrumando. Foi realmente um prazer. Desde o momento em que foi aberto o baú, onde tudo cheirava a lavanda e pétala de rosa, até quando a pequena gargantilha de coral foi colocada em torno do fino pescoço branco. Tudo o que pertencia à senhorita Nancy era delicado e muito bem cuidado. Não havia nenhum amassado onde não devia, e nem uma única mácula em suas roupas de baixo brancas. Até os alfinetes da almofada de costura eram enfiados de acordo com um padrão, do qual ela tomava cuidado para não desviar. E quanto à sua aparência, dava a mesma ideia de asseio perfeito e constante quanto o corpo de um passarinho. É verdade que o cabelo castanho claro era cortado curto atrás, como o de um menino, e na frente enrolado em cachos grandes e muito espalhados, mas não havia nenhum penteado capaz de deixar as faces e o pescoço da senhorita Nancy feios. E quando ela afinal ficou pronta com seu vestido de seda, seu lenço de renda em volta dos ombros, sua gargantilha e seus brincos de coral, as irmãs Gans não viram nada para criticar na jovem, além de suas mãos, que mostravam traços de terem sido usadas para bater manteiga, fazer queijo e outros trabalhos ainda mais grosseiros. Mas a senhorita Nancy não tinha vergonha disso, pois, enquanto se vestia, narrava para a tia como ela e Priscila haviam arrumado os baús no dia anterior, pois esta manhã era dia de assar massa e, como elas iam passar algum tempo fora de casa, era aconselhável deixar um bom suprimento de massas de torta salgada na cozinha. Ao concluir essa frase sensata, a senhorita Nancy se voltou para as irmãs Gams.
a fim de não cometer a indelicadeza de não incluí-las na conversa. As irmãs Gans deram um sorriso frio e pensaram que era uma pena que aquela gente rica do interior, mesmo tendo dinheiro para comprar roupas tão boas, pois a seda e a renda da senhorita Nancy eram bastante caras, fosse criada na ignorância e na vulgaridade. A moça tinha chegado a ponto de dizer para a mode, em vez de no intuito de, abre aspas, a garanto, em vez de garanto, e, entre aspas, arredar, em vez de, abre aspas, transportar, algo que para duas jovens que circulavam na alta sociedade de Litterly, que não tinham o hábito de dizer arredar, mesmo fora do âmbito doméstico, e só usavam a expressão para mode nas ocasiões certas, não podia deixar de ser chocante. A senhorita Nancy, na verdade, só frequentara a escola quando era criança na classe da senhora Tedman. Sua familiaridade com literatura profana não passava muito dos versos que bordara sobre o carneiro e a pastorinha, e para fazer uma conta era obrigada a subtrair moedas físicas de uma pilha física. É difícil encontrar uma empregada doméstica hoje em dia que não seja mais bem informada que a senhorita Nancy, mas ela possuía os atributos essenciais de uma verdadeira dama. Nunca mentia, nunca voltava atrás numa promessa, tinha deferência pelos outros e cultivava hábitos refinados. E se isso não for o suficiente para convencer moças muito preocupadas com a gramática de que possam ter qualquer sentimento em comum com ela, acrescentarei que a senhorita Nancy também era um pouco orgulhosa e exigente, e tão constante em sua afeição por uma opinião irracional quanto por um pretendente rebelde. A preocupação com Priscila, que já era grande, quando a gargantilha de coral foi fechada, por sorte se esvaeceu com a entrada da moça em questão, que tinha uma expressão alegre e um rosto avermelhado, por causa do frio e da umidade. Depois das primeiras perguntas e dos cumprimentos, Priscila voltou-se para Nancy e examinou-a dos pés à cabeça, fazendo-a dar meia volta para se certificar de que as costas estavam tão perfeitas quanto a frente. — Que tal esses vestidos, tia? Disse Priscila enquanto Nancy a ajudava a tirar a roupa. São muito bonitos, minha sobrinha, disse a senhora Osgood com um pouco mais de formalidade do que antes, pois achava que Priscila não tinha modos. Sou obrigada a me vestir da mesma forma que Nancy, como a senhora sabe, apesar de ser 5 anos mais velha e ficar amarela que nem um pinto com essa roupa. Mas Nancy insiste em não vestir nenhuma roupa se eu não tiver uma igual, porque quer que todo mundo saiba que somos irmãs. Eu digo que vão achar que sou maluca e que penso que fico bonita em tudo que a deixa bonita, pois sou mesmo feia, não adianta negar. Saí a família do pai, mas virgem. Não me incomodo, e vocês? Priscila então se voltou para as irmãs Gams, absorta demais no prazer de tagarelar, para notar que sua sinceridade não tinha sido apreciada. As bonitas são como pega a mosca. Elas fazem os homens deixarem a gente em paz. Eu não ligo para os homens, não sei vocês duas. E ficar quebrando a cabeça e passar o dia querendo saber o que eles vão pensar de você. E se aperrear pensando no que estão fazendo quando estão longe. Como eu digo a Nancy, nenhuma mulher
precisa fazer essa maluquice se tiver um bom pai e um bom teto. Deixe isso para quem não tem dinheiro e não pode se sustentar. Como eu digo, o Senhor faço o que quero é o melhor marido. E é só a ele que vou prometer obediência. Sei que não é agradável para quem se acostumou a viver na fartura, comendo do bom e do melhor, ir se enfiar na casa de outra pessoa ou ter de se roer um osso qualquer. Mas graças a Deus meu pai se cuida e vai viver bastante. E se você tem um homem diante da lareira, não importa se ele baba que nem um bebê, não é preciso bagunçar as coisas por causa disso. O delicado processo de enfiar o vestido estreito pela cabeça, sem estragar os cachos, obrigou Priscila a fazer uma pausa nessa breve avaliação da vida. E a senhora Osgood agarrou a oportunidade para se levantar e dizer: "Bem, sobrinha, nós já vamos. Minhas hóspedes de certo querem participar do baile." "Priscila", disse Nancy, quando elas estavam sozinhas, "tenho certeza de que você ofendeu as irmãs Gams." "O que foi que eu fiz, minha filha?" perguntou Priscila um pouco alarmada. "Ora, perguntou se elas se incomodavam em serem feias. Você é franca demais." "Nossa, foi mesmo? Bom, escapou." "E foi sorte eu não ter dito mais, pois não sou boa para ficar com gente que não gosta de ouvir a verdade. E quanto a ser feia, olhe para mim, minha filha, nesta seda cor de prata. Eu falei para você, estou mais amarela do que um narciso. Qualquer um diria que você está querendo me deixar com cara de espantalho." "Não, Prissy, não diga isso." "Eu disse e repeti que não era para a gente comprar a seda. Se você gostasse mais de outro tecido, estava disposta a usar o que você escolhesse, estava mesmo." Disse Nancy, ansiosa para se justificar. "Bobagem. Você sabe que queria mesmo este aqui. E não é à toa, pois tem a pele cor de creme. Ia dar uma trabalheira para você, se vestir de um jeito que ficasse bom em mim. Só não gosto dessa sua mania de querer que a gente se vista igual. Mas você faz o que quer comigo, sempre fez, desde que aprendeu a andar." Se queria atravessar o campo todo, era isso que fazia. E era impossível brigar, pois fazia tudo com uma carinha fresca e inocente, como uma margarida. "Prissy", disse Nancy com doçura, colocando uma gargantilha de coral, idêntica à sua, em torno do pescoço de Priscila, que estava longe de ser idêntico ao seu. "Acho que não me importo de ceder quando é certo, mas se duas irmãs não se vestem igual, quem vai fazer isso? Quer que a gente saia por aí como se nem fôssemos parentes? Logo nós, que não temos mãe nem outra irmã neste mundo? Eu faria o que é certo mesmo se tivesse de usar um vestido cor de queijo e preferiria que você escolhesse o tecido e usasse o que gosta. Lá vai você." Ia voltar para o mesmo ponto, ainda que eu falasse da noite de sábado até amanhã, do sábado seguinte. Vai ser engraçado ver como vai mandar no seu marido, sem nunca falar mais alto que uma chaleira. Gosto de ver os homens obedecendo. "Não fale assim, Prissy", disse Nancy enrubescendo. "Sabe que eu não quero me casar nunca." "Oh, isso não vai levar a nada", disse Priscila, dobrando o vestido que tirara e fechando o baú. "Para quem eu vou trabalhar depois que o papai morrer? Se você for inventar de virar solteirona, só porque tem gente que não sabe se comportar direito." "Não tenho nenhuma paciência com você. Passa a vida olhando para um ovo podre como se não tivesse nenhum fresco no mundo. Basta uma solteirona entre duas irmãs e eu vou me sair bem nessa vida, pois foi ela que Deus, nosso Senhor, desejou para mim. Venha, já podemos descer.
Não tem mais como melhorar este espantalho. Vou assustar todos os corvos agora, que já botei esses penduricalhos nas orelhas. Quando as irmãs Lemmeters entraram no salão juntas, qualquer um que não conhecesse a personalidade de ambas, de certo iria supor que Priscila, com os ombros quadrados, os traços brutos e os modos desajeitados, só podia estar usando um vestido igual ao de sua linda irmã, por causa de uma vaidade cega de sua parte. A um ardil da outra, que fizera isso para dar ainda mais ênfase à sua rara beleza. Mas o bom humor, o bom senso e a modéstia de Priscila logo dissipariam a primeira suspeita, e o jeito tranquilo e discreto de Nancy mostrava claramente que em sua mente não havia espaço para segundas intenções. Lugares de honra haviam sido reservados para as irmãs Lemmeters, perto da cabeceira da principal mesa de chá, na sala de lambris, que agora parecia fresca e agradável, tendo sido decorada com belos ramos de azevinho, teixo e louro tirados dos abundantes arbustos do velho jardim. E nem se sentiu um frio na barriga impossível de prevenir mesmo com a mais firme das resoluções ao ver o Sr. Godfrey Cass se aproximando para dar-lhe o braço e levá-la até um lugar que ficava entre o dele e o do Sr. Crackenthorpe, enquanto Priscila era chamada a sentar-se no lado oposto, entre seu pai e o Squire. De certo, fazia alguma diferença para Nancy o fato de que o pretendente do qual abrira mão era o jovem mais importante da região, que naquele momento estava em casa, numa sala venerável e sem igual, a mais grandiosa que ela já vira. Uma sala que poderia um dia ter sido sua, quando seria chamada de Madame Cass, a esposa do Squire. Essas circunstâncias tornavam o seu drama mais intenso a seus próprios olhos e aumentavam a ênfase com a qual Nancy declarava para si mesma que nem o maior status a levaria a se casar com um homem que tinha a conduta de alguém que não se preocupava com seu caráter, mas que quem amou uma vez não amará uma segunda. Era o lema de qualquer mulher pura, e que nenhum outro teria o direito de exigir que ela destruísse as flores secas que guardava, e sempre guardaria com carinho, por causa de Godfrey, e nem será capaz de cumprir suas promessas, mesmo em condições muito difíceis. Nada além de um rubor atraente mostrou os pensamentos convolutos que invadiram sua mente no momento em que se sentou ao lado do Sr. Crackenthorpe, pois era tão instintivamente correta e ágil em todos os gestos, e seus belos lábios estavam fechados de maneira tão firme que teria sido difícil para ela parecer agitada. Não era hábito do pastor permitir que um rubor tão bonito ocorresse sem receber o elogio apropriado. Ele não era nem um pouco altivo ou aristocrático, mas apenas um homem grisalho de olhos risonhos e traços pequenos, com o queixo apoiado numa gola branca, ampla e muito engomada que parecia predominar sobre qualquer outra característica de sua aparência e às vezes influenciar seus comentários, tornando-os tão peculiares quanto ela, de modo que considerar seus gracejos como parte desta gola teria sido um esforço de abstração extenuante e talvez perigoso. Ah, senhorita Nancy, disse o Sr. Crackenthorpe, virando a cabeça dentro da gola e dando-lhe um sorriso amistoso. Quando alguém comentar que este foi um inverno severo, eu lhes direi que vi rosas em flor na véspera de Ano Novo. Hein, Godfrey, o que você me diz? Godfrey não respondeu
e virou o rosto resolutamente para o outro lado, pois, embora estas personalidades dadas a elogios fossem consideradas de muito bom gosto na sociedade antiquada de Raveloe, o amor reverente tem uma polidez própria que contamina até os homens não muito formais. Mas o Squire ficou bastante impaciente ao ver Godfrey se mostrar tão amuado. Naquela hora avançada do dia, o Squire sempre estava mais animado do que no café da manhã, e ele achava bem agradável cumprir seu dever hereditário de ser jovial e condescendente de um jeito muito barulhento. A grande caixa de prata onde ficava o rapé não parava quieta, sendo oferecida sem falha para todos os vizinhos de tempos em tempos, por mais que eles já tivessem recusado o mimo. Até então, o Squire só tinha dado as boas-vindas para os chefes das famílias que chegavam, mas conforme a tarde ia passando, sua hospitalidade ia se espraiando mais, até ele ter dado tapinhas nas costas dos convidados mais jovens e mostrado uma satisfação particular com a presença deles, acreditando piamente que ficavam felizes por viver numa região com um homem tão alegre quanto o Squire Cass, para chamá-los para sua casa e cumprimentá-los. Mesmo na etapa inicial deste humor jovial, era natural que ele desejasse compensar as deficiências do filho, olhando e falando em seu lugar. Isso mesmo, disse, oferecendo a caixa de rapé ao Sr. Lemmeter, que pela segunda vez acenou com a cabeça e fez um gesto com a mão, numa rejeição fria da oferta. Nós, velhos, bem que vamos ter saudades da nossa mocidade esta noite, quando virmos o ramo de visco pendurado no salão branco. É verdade. Quase tudo deixou de prestar nesses últimos 30 anos. O país está afundando desde que o velho rei ficou doente. Mas quando olho para a senhorita Nancy, penso que as moças pelo menos não caíram de qualidade. Não consigo me lembrar de nenhuma igual a ela da época em que era um rapagão bonito, que vivia penteando o rabo de cavalo. Sem querer ofender, madame, acrescentou fazendo uma mesura para a senhora Crackenthorpe, que estava sentada ao seu lado. Não conhecia a senhora quando era tão jovem quanto a senhorita Nancy. A senhorita Crackenthorpe, uma mulher franzina, que vivia piscando o olho, remexendo em suas rendas, suas fitas e sua correntinha de ouro, virando a cabeça de um lado para o outro e fazendo barulhinhos baixos, parecendo um porquinho da Índia que franze o focinho e faz solilóquios, independentemente de quem esteja por perto, piscou, se remexeu para o Squire e disse: "Imagine, não me ofendeu." Outros, além de Godfrey, sentiram que esse elogio enfático do Squire para Nancy tinha um significado diplomático, e o pai da moça empertigou-se mais, olhando a filha do outro lado da mesa com uma seriedade complacente. Esse senhor grave e meticuloso não perderia 1 milímetro de dignidade, parecendo extasiado com a ideia de um casamento entre um membro de sua família e um da família do Squire. Ele ficava satisfeito com qualquer honra que sua filha recebesse, mas precisaria haver uma série de alterações no comportamento do rapaz antes de garantir o consentimento. Seu corpo esguio, porém saudável, e os traços elegantes e bem marcados do rosto, que não parecia jamais ter ficado ruborizado devido a qualquer excesso, formavam um forte contraste, não apenas com o Squire, mas com a aparência dos fazendeiros de Raveloe em geral. E isso servia para provar uma de suas frases preferidas, a de que o sangue é mais forte que a terra. Mas a senhorita Nancy se parece muito com a mãe, não parece, Kimball? Perguntou a gorducha senhora Kimball,
olhando em torno à procura do marido. Mas o Dr. Kimball... Boticários do interior naquela época gozavam desse título, mesmo sem a autoridade de um diploma. Que era um homem magro e ágil, caminhava pela sala com as mãos nos bolsos, sendo simpático com suas pacientes, com imparcialidade médica, e recebendo em toda parte as boas-vindas de um doutor hereditário. Não um desses boticários miseráveis que procuram quem tratar em lugares estranhos e gastam toda a sua renda fazendo o seu único cavalo andar até morrer de fome. Mas um homem de recursos, que podia servir pratos extravagantes como o mais rico dos pacientes. Desde tempos imemoriais, o doutor de Raveloe se chamara Kimball. Kimball era um sobrenome que carregava em si o título de doutor. E era difícil pensar no fato de que o Kimball atual não tinha filhos, de modo que um dia seu consultório talvez fosse passado para um sucessor com um sobrenome incongruente como Taylor ou Johnson. Mas, nesse caso, as pessoas mais sábias de Raveloe iam se consultar com o Dr. Bleak, de Flyton. Isso seria menos estranho. Falou comigo, minha querida, disse o doutor autêntico, aproximando-se depressa da esposa. Mas, como se previsse que ela estaria ofegante demais para repetir o comentário, continuou sem esperar. Ah, senhorita Priscila, ver você me faz lembrar daquela excelentíssima torta de carne de porco. Espero que não esteja acabando. Está sim, doutor, disse Priscila, mas posso garantir que a próxima vai estar tão boa quanto esta. Minhas tortas não ficam boas por acaso. Não são como os seus tratamentos, hein, Kimball? Só dão certo quando o povo esquece de tomar o remédio, hein? Disse o Squire. Ele via os remédios e os médicos como muitos homens do lugar viam a igreja e os pastores. Gostava de contar uma piadinha sobre eles quando estava saudável, mas ficava impaciente por sua ajuda quando tinha qualquer sintoma incomum. O Squire bateu na caixa de rapé e olhou em torno, dando uma risada triunfal. Ah, ela é muito esperta, minha amiga Priscila, disse o doutor, preferindo atribuir aquela frase a uma dama, a conceder a vantagem a seu cunhado. Guarda um pouco de pimenta para colocar na conversa. É por isso que não coloca demais nas tortas. Já a minha esposa nunca tem uma resposta na ponta da língua, mas se eu a ofendo, não deixa de escarificar minha língua com pimenta do reino no dia seguinte, ou de me causar cólicas servindo legumes cozidos com água demais. É uma vingança medonha. Com isso, o vivaz doutor fez uma careta patética. Onde já se viu? Disse a senhora Kimball para a senhora Crackenthorpe, rindo por sobre o queixo duplo. A outra piscou e assentiu, tentando sorrir com simpatia, mas a intenção se perdeu em meio a pequenos remeleixos e ruídos. Imagino que esse seja o tipo de vingança adotada na sua profissão, Kimball, quando se tem raiva dos pacientes, disse o pastor. Nunca tenho raiva dos meus pacientes, só quando eles me abandonam. Então não tenho a chance de receitar nada para eles. Ah, senhorita Nancy, continuou o boticário dando um pulo rápido e se postando ao lado da moça. Não vai esquecer a promessa, vai? Disse que ia dançar comigo uma vez. Ora, Kimball, não se meta, disse o Squire. Deixe que os jovens tenham uma chance. Meu filho Godfrey ali vai querer tomar satisfações com você, se sair carregando a senhorita Nancy. Aposto que já pediu para dançar a primeira com ela. Escute, rapaz, o que você me diz? Continuou, atirando o corpo para trás e olhando para Godfrey. Não pediu a senhorita Nancy
para dançar com você? Godfrey, muito desconfortável diante dessa insistência em relação a Nancy e temendo ver aonde aquilo ia dar, depois que seu pai tivesse provado ser um bom anfitrião, com a decisão de beber antes e depois do jantar, não viu remédio além de se voltar para a moça e dizer, da maneira menos constrangida possível, não pedi, mas espero que ela me conceda essa honra, se é que ninguém chegou antes de mim. Não, ninguém tinha me pedido ainda, disse Nancy baixinho, mas enrubescendo. Se o Sr. Godfrey baseasse alguma esperança no fato de ela haver concordado em dançar com ele, logo veria que estava enganado, mas não havia necessidade de ser mal educada. Então, espero que não tenha objeções a dançar comigo, disse Godfrey, começando a esquecer que havia qualquer coisa de desconfortável naquela combinação. Não, nenhuma, disse Nancy com frieza. Ah, você é um rapaz de sorte, Godfrey, disse o tio Kimball. Como é meu afilhado, não vou atrapalhá-lo. Mas eu não sou tão velho assim, sou, querida. Continuou ele, dando outro pulo e voltando para perto da esposa. Não vai se incomodar de eu me casar de novo depois que você morrer, vai? E se eu prometer chorar bastante antes? Vamos, tome uma xícara de chá e dê um descanso para essa língua, disse a bem-humorada senhora Kimball, sentindo algum orgulho de um marido que devia ser visto como tão esperto e engraçado pelos outros convidados. Ah, se ele não fosse tão irascível quanto quando jogava cartas. Enquanto pessoas que todos já conheciam e sabiam ser inofensivas animavam o chá desta maneira, o som do violino se aproximando já perfeitamente audível fez com que os jovens se encarassem, com impaciência generalizada pelo fim da refeição. Ora, é Solomon no saguão, disse o Squire. E acho que está tocando minha modinha preferida, o camponês trigueiro. E isso é o jeito dele reclamar que a gente ainda não pediu para ouvir a música. Bob, gritou ele para seu caçula, que era tão alto quanto os irmãos mais velhos, e estava na outra ponta do salão. Abra a porta e mande Solomon entrar. Ele vai tocar alguma coisa aqui dentro. Bob obedeceu e Solomon entrou, ainda tocando, pois não parava no meio de uma música por nada neste mundo. Aqui, Solomon, bradou o Square, satisfeito. Aqui deste lado, meu amigo. Ah, eu sabia que era o camponês trigueiro. Não tem modinha mais bonita. Solomon Massey, um homem baixo e forte com abundantes cabelos brancos que iam quase até a altura dos ombros, avançou até o ponto indicado, fazendo uma mesura reverente enquanto tocava, como quem dizia que respeitava os convidados, mas respeitava mais o tom da música. Depois de repetir a melodia e baixar o violino, fez mais uma mesura para o Squire e o pastor, dizendo: Espero que Vossa Excelência e Vossa Reverendíssima estejam bem, e lhes desejo saúde, vida longa e feliz ano novo. E o mesmo para o Sr. Lemmeter, e para os outros cavalheiros, as damas e as moçoilas. Conforme Solomon dizia estas últimas palavras, fazia mesuras solícitas em todas as direções, para não correr o risco de faltar com o respeito a ninguém. Mas, logo depois, imediatamente começou a tocar o prelúdio de uma música que ele sabia que seria considerada uma homenagem especial pelo Sr. Lemmeter. Obrigado, Solomon, obrigado. Essa se chama Além daquelas Montanhas, isso mesmo. Sempre que ouvia essa música, meu pai costumava me dizer: Ah, meu filho, eu venho de além daquelas montanhas.
Não entendo nada de música, mas essa, para mim, é mais bonita que o canto do Melro. Acho que é por causa do nome. O nome da música faz diferença para a gente. Mas Solomon já estava impaciente por outra e logo começou a tocar animadamente uma música chamada Sir Roger de Coverley. Com isso, ouviu-se o som de vozes contentes e de cadeiras sendo arrastadas. Bem, Solomon, nós sabemos o que isso significa, disse o Squire se levantando. Está na hora de começar o baile, hein? Vá na frente então, que nós vamos logo atrás. Assim, Solomon, com a cabeça branca virada para um lado e tocando com vigor, marchou na vanguarda daquela alegre procissão até o salão branco, onde o visco estava preso no teto. E uma multidão de velas de cera fulgurava, brilhando em meio aos ramos de azevinho cheios de frutinhas, e se refletindo nos espelhos ovais antigos que tinham sido colocados sobre os lambris brancos. Que procissão estranha! O velho Solomon, com suas roupas encebadas e suas longas madeixas brancas, parecia ter colocado um feitiço naquela gente decente, que era atraída pelo som do violino. E lá vinham senhoras discretas com turbantes nas cabeças, incluindo a senhora Crackenthorpe em pessoa, com um exemplar que tinha uma pena cuja ponta chegava só até a altura do ombro do Squire. E moças bonitas tendo que suportar aquelas cinturas muito apertadas e as saias feitas com pouco pano. E senhores gorduchos com enormes coletes de todos os tipos, e rapazes de rosto rubro, quase sempre tímidos e receosos, com roupas de baixo curtas e casacas compridas. O senhor Messi e outros aldeões privilegiados que tinham permissão para assistir a estas ocasiões especiais já estavam sentados em bancos que haviam sido colocados para eles perto da porta, e todos ali sentiram enorme admiração e satisfação quando os casais se formaram para a dança e o Squire foi para a frente da fila com a senhora Crackenthorpe, com ambos dando as mãos ao pastor e à senhora Osgood. Era assim que devia ser. Esse era o costume para todo mundo, e a carta de fundação de Raveloe pareceu ser redigida de novo com aquela cerimônia. Não se considerava falta de austeridade que as pessoas velhas e de meia idade dançassem um pouco antes de se sentarem para jogar cartas, mas parte de seus deveres sociais. Afinal, que eram esses deveres? Se não se mostrar alegre nos momentos apropriados, trocando visitas e frangos com a frequência correta, elogiando uns aos outros da maneira bem estabelecida e com as boas frases tradicionais, fazendo gracejos já muito gastos, insistindo que seus convidados comessem e bebessem demais, como qualquer bom anfitrião, e comendo e bebendo demais na casa dos vizinhos para mostrar que sabiam se divertir. E o pastor, naturalmente, dava o exemplo desses deveres, pois a mentalidade de Raveloe, sem uma revelação especial de Deus, não teria podido conceber que um homem santo precisava ser pálido e solene, e não alguém com uma quantidade razoável de defeitos, cuja autoridade exclusiva para ler preces e fazer sermões e para batizar, casar e enterrar as pessoas tinha de necessariamente coexistir com o direito de vender o pedaço de terra onde cada um seria enterrado e exigir o pagamento do dízimo. Sendo que todos, é claro,
resmungavam um pouco sobre este último fato, mas não a ponto de cometerem alguma heresia. Seus resmungos eram tão triviais quanto as reclamações sobre a chuva, que não eram de jeito nenhum acompanhadas por um espírito de rebeldia ímpia, mas apenas por um desejo de que a prece por tempo bom fosse atendida depressa. Não havia motivos, portanto, para que o fato de o pastor dançar não fosse considerado tão correto quanto o fato de o Squire fazê-lo, e nem para que, por outro lado, o respeito oficial do Sr. Messi o impedisse de submeter o desempenho do clérigo à crítica, com a qual as mentes de agudeza extraordinária necessariamente tinham de contemplar os atos de outros homens falíveis. O Squire é um azougue, apesar do peso, disse o Sr. Messi, e amassa o chão muito bem. Mas o Sr. Lemmeter é o mais bem apessoado de todos. Vejam como ele se espicha que nem um soldado. E não é tão taludo quanto os outros da mesma idade. A maioria é gorda e ele dança que é uma beleza. O pastor é bem ligeiro, mas não sabe dançar tão bonito. Tem uma barriga e podia ter os joelhos mais juntos. Mas podia ser pior, podia ser pior. Embora ele não tenha esse jeito elegante de sacudir as mãos do Squire. Por falar em ligeireza, espie a senhora Osgood, disse Ben Winthrop, que segurava seu filho Aaron entre os joelhos. Ela sai pulando com esses pezinhos e a gente nem vê. É como se tivesse umas rodinhas nos pés. Não envelheceu nada no último ano. É uma mulher muito bem feita e não sei onde vão arrumar outra tão bonita para botar no lugar. Eu nunca sei se uma mulher é ou não bem feita, disse o Sr. Messi, com algum desprezo. Elas não usam colete nem calça e a gente não consegue ver o corpo. Papai, disse Aaron, cujos pés se ocupavam em acompanhar o ritmo da música. Como é que aquela pena fica em cima da cabeça da senhora Crackenthorpe? Tem um buraquinho para ela que nem na minha peteca? Psst, menino, é assim que as mulheres finas se vestem, disse o pai. Mas, acrescentou num sussurro para o Sr. Messi, mas ela fica mesmo engraçada com aquilo. Parece uma garrafinha gorda com uma pena enorme em cima. Nossa! Lá vem o filho do Squire no começo da fila com a senhorita Nancy. Que moça bonita! Parece um buquê branco e rosa. Ninguém diria que haveria moça tão linda neste mundo de Deus. Não vou me surpreender se o filho do Scar acabar se casando com ela. Seria muito certo, pois é uma pintura de casal. Aposto que você não vai achar nada de mal para falar do Sr. Godfrey Messi. O Sr. Messi comprimiu os lábios, deitou a cabeça de lado e girou os polegares com um movimento rápido, enquanto observava Godfrey dançando. Afinal, apresentou sua conclusão. Tem as pernas bem feitas, mas os ombros são muito para a frente. E esses casacos que ele faz no Flyton são muito mal cortados para custar o dobro do preço. Ah, senhor Messi, eu e você somos muito diferentes, disse Ben, com alguma indignação diante daqueles insultos. Quando alguém me dá uma caneca de cerveja boa, eu gosto de engolir para o bem da minha barriga, em vez de cheirar e espiar para ver se não encontro algum defeito. Queria ver você me arrumar um rapaz mais bem apessoado que o Sr. Godfrey. Garanto que não tem um mais forte nem mais bonitão quando está assim, no meio da festança. Ora,
disse o Sr. Massey, cuja severidade aumentou com aquela provocação. Ele ainda é muito amarelo, parece uma torta mal assada. E aposto que é ruim da cabeça, senão não ia deixar aquele dito cujo do Dancy, que sumiu sabe-se lá para onde, fazer o diabo com ele e matar aquele cavalo bonito que era a admiração de todo o mundo. E ele andou atrás da senhorita Nancy, mas depois a coisa toda sumiu que nem fumaça, como se diz. Não era assim que eu fazia na época em que namorava. Ah, mas é capaz que a senhorita Nancy tenha arreliado, enquanto que a sua moça não fez isso, disse Ben. Não fez mesmo, disse o Sr. Massey enfático. Eu só falei que casava quando soube que ela ia dizer sim também e bem ligeiro. Não ia abrir minha boca que nem cachorro comendo mosca e fechar de novo sem nada para engolir. Faço fé de que a senhorita Nancy esteja se amansando, disse Ben, pois o Sr. Godfrey está mais animado hoje. E espie! Ele vai levar a moça e sentar junto dela, agora que a dança está acabando. Se isso não é namoro, eu não sei o que é. O motivo de Godfrey e Nancy terem abandonado a dança não era tão romântico quanto Ben havia imaginado. Em meio à multidão de casais, ocorrera um pequeno acidente com o vestido de Nancy, que, embora fosse curto bastante na frente para mostrar seu belo tornozelo, atrás era comprido o suficiente para ficar preso embaixo do pé pesado do Squire, de modo a abrir alguns pontos na cintura, causando muita agitação fraternal a Priscila e grande preocupação a Nancy. Os pensamentos da segunda talvez estivessem bem ocupados com os problemas do amor, mas não a ponto de serem insensíveis à desordem na estrutura geral das coisas. Assim que Nancy terminou corretamente o passo que dançava na quadrilha, disse a Godfrey, corando muito, que precisava se sentar, até que Priscila pudesse vir ajudá-la, pois as irmãs já tinham trocado um sussurro breve, um olhar assustado e significativo. Nenhum motivo menos urgente do que esse teria convencido Nancy a dar a Godfrey a oportunidade de se sentar ao lado dela, sem mais ninguém por perto. Quanto a Godfrey, estava tão feliz e despreocupado em decorrência do longo encanto que fora aquela quadrilha dançada com Nancy, que se sentiu ousado diante do embaraço da moça e foi capaz de levá-la sem hesitar e sem pedir licença até a sala adjacente, onde estavam postas as mesas para o carteado. Oh, não, obrigada, disse Nancy com frieza, assim que percebeu para onde ele ia. Ali dentro não. Vou esperar aqui até que Priscila possa vir me encontrar. Perdão por obrigá-lo a parar de dançar e lhe dar tanto trabalho. Ora, você vai ficar mais à vontade sozinha aqui, disse o ardiloso Godfrey. Vou deixá-la aqui até que sua irmã chegue, concluiu num tom indiferente. Era uma proposta satisfatória e exatamente o que Nancy queria. Então, por que ficou um pouco magoada quando o Sr. Godfrey a sugeriu? Eles entraram na sala e ela se sentou numa cadeira, de costas para uma das mesas, na posição mais empertigada e gélida que conseguiu assumir. Obrigada, cavalheiro, disse imediatamente. Não precisa se incomodar mais comigo. Lamento que tenha tido tanto azar com sua parceira. É muita maldade sua, disse Godfrey, postando-se ao lado dela sem demonstrar qualquer intenção de partir. Lamentar ter dançado comigo. Oh, não, cavalheiro, não foi minha intenção ser descortês, disse Nancy, com uma altivez e uma beleza de enlouquecer.
Os homens têm tantos prazeres que uma dança não pode ser tão importante assim. Você sabe que isso não é verdade. Sabe que uma dança com você é mais importante para mim do que todos os outros prazeres do mundo. Havia muito, muito tempo que Godfrey não lhe fazia um galanteio tão direto quanto aquele, e nem se tomou um susto. Mas sua dignidade e sua repugnância instintiva a qualquer demonstração de emoção a fizeram ficar imóvel e apenas dizer num tom ainda mais incisivo: Não, Sr. Godfrey, eu não sei nada disso. E tive motivos muito bons para achar o contrário, mas, se for verdade, não quero ouvir. Quer dizer que você nunca vai me perdoar, Nancy? Nunca vai pensar bem de mim, não importa o que aconteça? Nunca vai achar que o presente compensou o passado? Nem se eu me comportar bem e deixar de fazer tudo de que você não gosta? Godfrey teve consciência de que esta oportunidade súbita de ficar sozinho com Nancy o levara a perder o controle, mas o amor cego dominou sua língua. Nancy de fato ficou muito agitada com a possibilidade que as palavras de Godfrey sugeriam, mas a pressão da emoção que ela temia ser forte demais foi justamente o que despertou todo o seu autocontrole. Gostaria de ver qualquer pessoa mudar para melhor, Sr. Godfrey, respondeu Nancy, com uma diferença no tom que mal chegava a ser discernível, mas teria preferido que nenhuma mudança fosse necessária. Você é muito dura, Nancy, disse Godfrey, um pouco irritado. Podia me encorajar a ser uma pessoa melhor. Estou muito infeliz, mas você não tem coração. Eu acho que quem não tem coração são aqueles que agem mal, disse Nancy, dando uma resposta ríspida sem querer. Godfrey ficou deliciado com aquela rispidez e, por ele, continuaria a conversa até que os dois tivessem uma briga, pois Nancy, em geral, era tão impassível que ele ficava exasperado. Ela, porém, ainda não era indiferente. Mas as esperanças de Godfrey de ter uma discussão com Nancy foram destruídas, com a entrada de Priscila, que chegou a toda, dizendo: Virgem Santa, minha filha, vamos ver esse vestido. Acho que serei obrigado a ir embora agora, disse ele para Priscila. Para mim não faz diferença se vai ou se fica, afirmou ela com a franqueza de sempre, procurando algo no bolso com o senho franzido. Você quer que eu vá? Perguntou ele a Nancy, que ficara de pé após uma ordem da irmã. Faça o que quiser, respondeu Nancy, tentando recuperar toda a frieza de antes e olhando atentamente para a barra da saia. Então gostaria de ficar, disse Godfrey, com um desejo temerário de aproveitar ao máximo aquela alegria sem pensar no dia seguinte.